Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Polícia registra 3 assassinatos em Jaboatão dos Guararapes. Rapaz assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Desconhecidos matam ambulante e ferem mais 3 pessoas, entre elas uma criança de 3 anos no bairro do Caetés 1. Vagabundos assassinam comerciante a tiros na residência no córrego do Euclides. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 7 de abril de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 11 assassinatos. 5 deles ocorreram no interior e 6 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 785 homicídios, sendo 412 no interior e 373 no Grande Recife. E agora vamos saber os destaques de hoje do programa Bronca 24 Horas, que começa dentro de instantes às 7 horas aqui na sua TV Jornal. Um abraço forte e bom dia para você, meu querido Washington Gurgel. Oi, Eliel, bom dia para você, aos ouvintes da Rádio Jornal. 7 em ponto, eu chego com o Bronca 24 Horas, hoje destacando 2 ocorrências em que 3 mulheres foram vítimas de bala. Em uma delas, uma mulher foi morta a tiros e a irmã dela acabou sendo baleada também. Numa outra situação, uma dona de casa estava na frente lá da residência dela e de repente, quando viu, levou um tiro, bala perdida, que ela não sabe nem de onde veio. A gente, claro, vai trazer também acidentes nas estradas da região metropolitana do Recife e alguns assaltos filmados, a exemplo de uma loja lá de material cosméticos, né? O cara chegou como cliente, perguntou um produto e de repente puxou uma faca e levou tudo o que queria. 7 em ponto, não esquece, tem um Bronca 24 Horas na sua TV Jornal SBT, Canal 2. Um abraço, Eliel. Outro Gurgel. Morreu ontem no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, o idoso que foi vítima de um brutal espancamento praticado pelo próprio filho no último sábado no sítio Catonho, em Calçado, no interior do estado. O senhor Francisco Pedro da Silva tinha 72 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. Cristiane Lúcia Santos da Silva, de 31 anos de idade, residente na rua Major Panta, na cidade de Pesqueira, no Agreste do estado, foi assassinada ontem com disparos de arma de fogo na porta da residência dela. Crime praticado por 2 homens desconhecidos que fugiram na motocicleta. Uma bala perdida atingiu a perna de uma irmã de Cristiane, que foi socorrida no hospital local e em seguida removida para o Regional do Agreste, em Caruaru. O corpo de Cristiane Lúcia Santos da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. A polícia continua investigando o caso. José Sivaldo de Arandas, um homem com 34 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado com tiros de pistola 380 e também de revólver calibre 38 dentro do carro dele, uma caminhonete Mitsubishi Prata, cuja placa não foi fornecida. O crime aconteceu na BR-104, altura do quilômetro 101,5, na cidade de Cupira. Um elemento só cometeu o crime, de acordo com informações de José Sivaldo de Arandas. Ele já havia tirado cadeia pelos crimes de roubos, receptação de veículos e também formação de quadrilha. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Davi Ferreira Mendonça, um jovem com 23 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Santa Cecília, no Córrego da Paz, na cidade de Escada. Crime praticado por 2 elementos, um deles um adolescente de 16 anos, primo da esposa da vítima. Os criminosos estão foragidos e o corpo de Davi Ferreira Mendonça, de 23 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Tijair Queiroz Leite, um rapaz de 34 anos, profissão não informada. Ele foi assassinado a bala na Rua 2, bairro Cosme Damião, em Petrolina, por 2 elementos numa motocicleta. Tijair, ele estava com a esposa dele e ele tentou correr, mas não escapou. Os caras seguiram ele e cometeram o crime. A esposa apenas
presenciou o fato. A motivação é desconhecida e o corpo do rapaz Jair Queiroz Leite foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A gente agradece a audiência da turma ligada com a gente o tempo todo. O comissário Charles na Delegacia de Água Fria, na Casa de Cidadania e Justiça no Coque, Sargentos Eliezer de Paratibe e Riquinho, irmão do nosso amigo, companheiro radialista Tony Sena. Riquinho mora no Conjunto Praia do Janga, onde residem também Davi, Fátima e Davi. Na rua 83, em frente ao Mercadinho Nova Era, no Maraguapium, o comissário Beto Buril está lá, Buxudinho, e também o delegado José Isolino Neto. No Córrego do Abacaxi, em Olinda, Joel Jair Pintor, João Pintozão, Gordinho, Robson e Davi, todos da Bodega do Barroso. O ouvidor da Fundagem, Dr. Pedro Lima, também está sintonizado com a gente na Jornal. A delegada Euricélia Nogueira, neste momento, com o filhinho Netinho, ligada com a gente aqui na Jornal. Outra delegada, a doutora Thaís Galba, e o comissário Carlos Palmeira, na Delegacia do Direito do Consumidor. Em frente ao Hospital Getúlio Vargas estão lá Feitosa da Galeria e Manuel Biratá da Mortuária Caminho da Paz. A turma da 103 de Managuape 2, Severino Bio, Gilson Rato, Feliciano Lau, ex-jogador do Náutico, Hélio do Sindicato dos Vigilantes e o presidente Souza. E também Dona Selma, ligados todos o tempo todo aqui na Jornal. Polícia registra 3 assassinatos no Jaboatão dos Guararapes. Rapaz assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Desconhecidos matam ambulante e ferem mais 3 pessoas, entre elas uma criança de 3 anos no bairro do Caetezum. Vagabundos assassinam comerciante a tiros na residência no Córrego do Euclides. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentista, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quarta-feira. Genival Calado Carneiro, ele é sócio da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Admilson Miranda. A secretária é Marlene, o diretor é o João Evangelista, o João da Água, cuja esposa Juliana também está aniversariando hoje. Joãozinho, João da Água e Juliana são os pais da Julinha, que completou 1 mês de vida. O coronel Isaac Santana, do Córrego de Nipapo, está de quarentena, ele está em Ponta de Pedras. Faz parte do grupo Bom de Bola de Casa Amarela, comandado por Mário Broa. João Ventinha também está aniversariando hoje. Ele mora na Rua Douradinha, no Alto do Eucalipto, Vasco da Gama, é amigo de Bill Palito. O cantor Adilson Ramos, minha gente, também está aniversariando hoje. Betinho, ele é da Rua Frei Casimiro em Santo Amaro, é filho de Zinha. André, também da Rua Frei Casimiro em Santo Amaro, está aniversariando. As amigas dela, Gleice, Bibi, Ana Carla, Jurandira, Estelita, Binha, que é agente de saúde, e também Dalva. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. O amigo Severino Luiz da Silva é conhecido como irmão da Xerox. E os sargentos Valdecílio Souza do Amaral e Manuel de Medeiros Lima. 2 adolescentes que tentaram assaltar 2 mulheres que estavam de motocicleta e ainda atiraram nelas, sem contudo alvejá-las, foram localizados e apreendidos com arma. Isso foi no bairro da Boa Vista, em Santa Cruz do Capibaribe. Os 2 adolescentes foram encaminhados à delegacia local.
Um adolescente de 17 anos foi baleado na Lagoa das Garças, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, num atentado de autoria e motivos não informados, sendo socorrido na unidade de pronto atendimento, de onde foi em seguida da UPA removido para o Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Estão de plantão na portaria da emergência geral do HR as recepcionistas Martinelli de Passarinho, Raíssa, Janaína Ramos, Aleandra, Tatiana, Tati, Andréa Marinho de Dois Unidos, Clécia, filha de Cátia, neta de Dona Lúcia, Janaína Otília, esposa de Will da Bomba do Metério, e Eliane, filha de Nego e Geni de Nova Descoberta. Na nova emergência clínica estão de plantão Daniele Monteiro, Elaine, a Maga e a Índia de Rio Doce. E os maqueiros de plantão: Silvano, André, Ricardo Brasil, Pablo, Berg, Índio, Washington e Tiago do Bloco Cirúrgico. E a gente agradece mais a rapaziada sintonizada aqui na Jornal. Dona Prazeres e Nete do Bar, pertinho do Sindicato dos Estivadores no Brum. Ronaldo Maqueiro do HR e o motorista Roosevelt da Soserve, o motorista da Mob Brasil, Alexandre, a esposa dele, Josilene, o filho Alain e os pais do motorista Alexandre, seu Luiz e Nita, no bairro Santana, em Camaragibe. Saul Muniz é do Curado 2 e Lúcia Helena é do Curado 3. Estão ligados com a gente na Jornal. Também os funcionários da Proali na Bomba do Metério, inclusive Jota e João Batista. Carlos Alberto é condutor do SAMU Recife. E Afonso da Eletrônica na rua Garibaldi, no bairro da Campina do Barreto. Beto Móveis, a esposa Eliane, são os pais de Jéssica e sogro de Severiano. E Severiano é filho de Carminha, calorista do Bloco das Flores, em Itaquitinga. Rapaziada sintonizada com a gente agradece a audiência. Gilson Fernandes, Sargento Everaldo, o comissário especial Armando Vidal, o subtenente Negreiros Neto do Corpo de Bombeiros, Dona Joaninha e o esposo dela, o sargento Damásio do Museu do Damásio. Um ônibus que fazia a linha Beberibe-Espinheiro foi assaltado na Avenida Conde da Boa Vista por um só elemento armado que roubou a bolsa com os pertences de uma passageira. Um outro coletivo, este da empresa Borborema, foi assaltado na Avenida Nápoles, em frente à garagem de ônibus da empresa Cidade Alta, em Rio Doce, Olinda. Um elemento estava armado com a facão, rendeu o motorista e levou o dinheiro da renda. Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 11 assassinatos em Pernambuco, 11 homicídios de ontem para hoje. 5 deles ocorreram no interior e 6 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 785 homicídios, sendo 412 no interior e 373 no Grande Recife. Agradecendo os amigos operadores aqui sempre colado com a gente: Big Alves, Guto César do Pedala Casa Amarela, Chaveirinho, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Aldo Leite e o nosso Avanildo Cerqueira comandando Bandeira 2. E daqui a pouquinho vai emendar com a primeira página e a Supermanhã. Você sabendo de tudo com Geraldo Freire, o comunicador da maioria, daqui a pouquinho. Polícia registra 3 assassinatos no Jaboatão dos Guararapes. 3 homicídios foram registrados nas últimas 24 horas em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. O primeiro, ontem por volta das 10 horas da manhã. Um jovem sem nenhum documento que o identificasse foi assassinado a tiros na rua Amazonas, no bairro de Barra de Jangada. Crime praticado por 2 elementos também desconhecidos. Por volta de 12:30, um mototaxista, Leonardo José Barbosa da Costa, de 28 anos de idade, residente na segunda travessa Parnaíba, no bairro de Socorro, foi baleado na rua Havaí, em Socorro, por elementos desconhecidos. Levado para a unidade de pronto atendimento à UPA do Engenho Velho, o mototaxista Leonardo José Barbosa da Costa não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas e um ex-presidiário. O terceiro crime aconteceu por volta das 3:30 da tarde. Vitor Manuel Marcos da Silva, tinha 21 anos, morava no Alto da Boa Esperança, no Jardim Jordão, também Jaboatão dos Guararapes, e foi assassinado a tiros na quinta travessa da rua Gonçalves Dias, lá no Jardim Jordão. Elementos desconhecidos cometeram o crime. Ele estava conversando com a mulher dele, a sogra, quando de repente os criminosos perguntaram quem era Vitor. Quando ele se apresentou, os caras começaram a atirar. Ele ainda correu, mas foi alcançado pelos criminosos e executado. A motivação é desconhecida. Os corpos do rapaz não identificado assassinado em Barra de Jangada
do mototaxista Leonardo, assassinado em Socorro, e do Vitor Manuel Marcos da Silva, morto no Jardim Jordão, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal depois dos levantamentos procedidos por peritos criminais do Instituto de Criminalística, equipes do ICEI, do IML e os agentes da Força Tarefa do DHPP. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Rapaz assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. E a violência continua demais, desenfreada na cidade do Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife. Agora sim, Cabo e Jaboatão, cidades em que o índice de criminalidade aumentou bastante. A vítima do Cabo foi o ex-presidiário por roubo Emerson Fernando Amaral do Monte, tinha 29 anos de idade. Ele morava na segunda travessa São Bento, no Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, e foi assassinado ontem por volta das 11h30 da manhã, na Avenida Bom Conselho, pertinho do viaduto no Engenho William, no bairro de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Homens desconhecidos num carro não identificado cometeram um crime, cujos motivos também são ignorados. O ex-presidiário por roubo, Emerson Fernando Amaral do Monte, chegou a ser levado para a Policlínica Jamaciri Medeiros, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho, de onde o corpo foi removido para o IML. José Garcia Alves, um idoso de 83 anos, residente na rua Joaquim Cesarino, em Alagoinha, no interior do estado, foi trazido para Recife para emergência do HR, muito machucado, vítima de atropelamento por um veículo não identificado. Maurício Ramos de Lima Júnior, de 21 anos de idade, residente no Alto 13 de Maio, no bairro do Vasco da Gama. Ele trafegava de motocicleta e foi atingido por um carro não identificado, ficou machucado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Elarquiane Marques de Castro, com 31 anos de idade, residente na Vila do Enterro, no bairro Rosarinho, em Paudalho, sofreu um acidente de motocicleta e bastante machucada. Foi trazida para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Desconhecidos matam ambulante e ferem mais 3 pessoas, entre elas uma criança de 3 anos, no bairro do Caetezum. Quem morreu foi o ambulante Josias Francisco Alexandre, que tinha 20 anos de idade. Ele vendia frutas na Avenida D, em frente à Bike Motopeças, no bairro do Caetezum, em Abreu Lima, quando 2 elementos desconhecidos se aproximaram dele, meteram bala, mataram o ambulante Josias Francisco Alexandre. O crime aconteceu por volta das 4h20 da tarde e 3 outras pessoas ficaram feridas. O Ellison Rodrigo Barreto Moreira, de 21 anos, Fabiana Rodrigues do Nascimento, 37 anos, e um garotinho de 3 anos de idade, que inclusive ontem completou 3 aninhos. Ele ficou gravemente ferido e os 3 feridos foram socorridos no Hospital Miguel Arraes, em Paulista. A polícia continua investigando a morte do ambulante Josias Francisco Alexandre, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Vagabundos assassinam comerciante a tiros na residência no Córrego de Euclides. A vítima é Eliel Rego de Lima, de 35 anos de idade, era comerciante do ramo de sushi e morava na comunidade do Boqueirão, no Córrego do Euclides, em Casa Amarela, zona norte do Recife. Ele ontem, por volta de 1h50 da tarde, estava em casa, dormindo no sofá, quando de repente 3 elementos, 2 ficaram do lado de fora e um entrou na residência e atirou 3 vezes contra a cabeça do rapaz, fugindo em seguida. Eliel foi socorrido na unidade de pronto atendimento, mas já chegou sem vida. Policiais militares do 11º Batalhão encontraram um suspeito que confessou o crime e com ele foi apreendida uma bolsa plástica com maconha. Os criminosos frios e covardes são eles: Rafael Nascimento Pereira, de 19 anos, que mora no Alto da Constância, no Alto Zé Bonifácio, e um tal de Ítalo Galego, que está foragido. O Rafael andou dizendo que foi o Ítalo que atirou. Só depois que o Galego for preso é que vai esclarecer tudo. Rafael foi encaminhado à delegacia DHPP por tráfico de drogas. Ele foi autuado por tráfico de drogas e também por homicídio. O corpo
de Eliel Rego de Lima foi removido para o Instituto de Medicina Legal, removido da UPA para o IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua rádio Jornal Rádio Forte AM 780 FM 90.3.